Vamos então ao capítulo 33, aprendizado. Nós vemos aqui a Odila levando nos braços o Júlio para o lar da bênção, e o André descreve que nunca viu o Júlio assim tão tranquilo, sem gemer, sem ter aquelas dores que ele tinha, né? Que ele pergunta ao Clarencio por que ele está tão tranquilo assim. E o Clarencio nos explica. Júlio reajustou-se para a continuação regular da luta evolutiva que lhe compete. O renascimento malogrado não teve para ele tão somente a significação expiatória necessária ao espírito que deserta do aprendizado, mas também o efeito de um remédio curativo. A permanência no campo físico funcionou como recurso de eliminação da ferida que trazia nos delicados tecidos da alma. A carne, em muitos casos, é assim como um filtro, que retém as impurezas do corpo perispiritual, libertando de certos males nelas adquiridos. Então, nós vemos o Clarencio colocando que a carne serviu como um filtro. Ela puxou aquelas marcas, aquelas sequelas que o Júlio tinha no seu perispírito por causa do suicídio, e ele eliminou essas sequelas, algumas, não todas, né, mas ele eliminou algumas dessas sequelas com a doença, com esse padecimento, com esse desencarne que ele teve sofrido. Então ele está voltando para o lar da bênção com o seu perispírito melhorado, já mais tranquilo. E aí o André pergunta sobre esse futuro, né? Como é que vai ser o Júlio ali no lar da bênção. E o Clarencio explica. Isso quer dizer que Júlio, doravante, poderá exteriorizar-se num corpo sadio, conquistando merecimento para obter uma reencarnação devidamente planejada, com elevados objetivos de serviço. Terá por alguns meses conosco desenvolvimento natural, regressando à Terra em elogiáveis condições de harmonia consigo mesmo. Mas voltará assim em tão pouco tempo? Perguntei admirado. Esperamos que assim seja, né? Colocou o Clarencio. Deve atender ao crescimento de qualidades nobres para a vida eterna que somente o retorno à escola da carne poderá facilitar. Além disso, precisa conviver com Amaro, Zulmira e Silva, de maneira a confraternizar-se realmente com eles, segundo o amor puro que o Cristo nos ensinou. O que o Clarencio está colocando é que ele vai passar ali por um aprendizado, por um curto espaço de tempo, e ele vai voltar. Desculpa, porque o aprendizado dele é ali, na Terra, junto da Zulmira, junto do Amaro, junto do Silva. Desculpa, vamos lembrar que o Silva, como Esteves, era amigo do Armando, agora Amaro, e do Júlio, que é Júlio também na encarnação, né? E a desavença dos três por causa da Lina, que agora é a Zulmira, que causou todos esses problemas, inclusive o suicídio do Júlio. Então eles precisam conviver os três para se reajustarem, se perdoarem, se amarem mutuamente, para que essas sequelas sejam completamente eliminadas e eles possam continuar o seu caminho e o seu aprendizado. Então nós vemos aqui o André colocando. Essas anotações, ponderei, lançam nova claridade em nosso estudo da vida. Compreendemos assim que as moléstias complicadas e longas guardam função específica. Os aleijões de nascença, o mongolismo, a paralisia. Sim, confirmou o orientador. Por vezes é tão grande a incursão da alma nas regiões de desequilíbrio que mais extensa se faz para ela a viagem de volta à normalidade. Sorrindo, acrescentou: o tempo de inferno restaurador corresponde ao tempo de culpa deliberada. Em muitas fases de nossa evolução, somos imantados às teias da carne que sempre nos reflete a individualidade intrínseca, assim como a argila é conduzida ao calor da cerâmica ou como o metal impuro é arrojado ao cadinho fervente. A depuração exige esforço, sacrifício
e paciência. O que ele está colocando é exatamente o que nós passamos aqui nesse planeta de provas e expiações, né? Nós nos moldamos através do sofrimento, através da dor, para eliminarmos as mazelas que nós mesmos criamos no nosso perispírito, para acertarmos as mágoas e as dores que sofremos e que causamos nos outros. Então é esse atrito que nós temos uns com os outros que faz com que nós cresçamos. Vamos lembrar que só o diamante lapida o diamante através do atrito. E nós vamos virar um brilhante, lindo, perfeito, maravilhoso, mas através de muito atrito para que possamos nos lapidar. O Clarencio continua. Quando o nosso espírito apreende alguma nesga da glória universal, desperta para as mais sublimes esperanças. Sonha com acesso às esferas divinas, suspira pelo reencontro com amores santificados que o esperam em vanguardas distantes, aceitando então duros trabalhos de reajuste, que representam em verdade para nós alguns decênios de renunciação na Terra, em confronto com a excelsitude dos séculos de felicidade em mundos de sabedoria e trabalho enaltecedor? Ah, se os homens percebessem, obtemperei lembrando a rebelião que tantas vezes nos prejudica no mundo. Entenderão algum dia, objetou Clarencio otimista, todos os seres progridem e avançam para Deus. O homem terrestre crescerá para o grande entendimento e louvará feliz o concurso da dor. O embrião do Jequitibá, com os anos, se converte em tronco vetusco, rico de beleza e utilidade, e o espírito, com os milênios, transforma-se em gênio soberano, coroado de amor e sabedoria. E depois de um minuto de silenciosa adoração à natureza, o instrutor continuou. Volvendo ao caso de Júlio, não podemos olvidar que milhares de inteligências entre o berço e o túmulo estão procurando a própria recuperação. À medida que nos aclara a consciência e se nos engrandece a noção de responsabilidade, reconhecemos que a nossa dignificação espiritual é serviço intransferível. Devemos a nós mesmos quanto nos sucede em matéria de bem ou de mal. De novo, o Clarencio nos coloca que somos herdeiros de nós mesmos. Somos nós os causadores do mal que existe em nós e do mal que existe, das dores que existem em nossas vidas, através do nosso pensamento e do nosso sentimento. Aí nós vemos o Hilário colocando aqui que, da mesma forma que o Amaro, a Zulmira e o Silva foram os causadores do tanto sofrimento no Júlio que levou ao suicídio, agora, nessa reencarnação, de novo, o Amaro, a Zulmira e o Silva, nós estamos vendo aqui o Clarencio colocando que vai participar também digamos assim, reestruturação do Júlio, estão aqui através do amor, consertando, ajeitando, arrumando aquilo que foi distorcido no passado. O Clarencio continua. E agora, completou Clarencio, reabilita-se, o Júlio com o auxílio de Zulmira e Amaro, de modo a reharmonizar-se com o enfermeiro. É natural que seja assim. Mas Júlio, antes de tornar ao mundo, por intermédio de nosso amigo ferroviário, indaguei, onde estaria? Depois de haver eliminado o próprio corpo, satisfazendo a simples capricho pessoal, sofreu por muitos anos as tristes consequências do ato deliberado, amargando nos círculos vizinhos da terra as torturas do envenenamento a se lhe repetirem no campo mental. Estamos aqui o Clarencio explicando, A morte prematura
quando traduzem disciplina diante das leis infinitamente compassivas que nos governam, constrange o espírito que a provoca, a dilatada purgação na paisagem espiritual. Não podemos trair o tempo, e a existência planificada subordina-se a determinada cota de tempo que nos compete esgotar em trabalho justo. Quando esses recursos não são suficientemente aproveitados, arcamos com tremendos desequilíbrios na organização que nos é própria. O que o Clarencio está colocando aqui, nós vimos em outros livros, nós vimos no Missionários da Luz, por exemplo. Todos nós voltamos à Terra com uma planificação, com um roteiro daquilo e com as coisas que nós vamos enfrentar e pelas quais nós vamos nos submeter à prova. Nós escolhemos as provas e a expiação, nós limpamos um pouco da sujeira que fizemos. Por isso, o planeta de provas e expiações. E para podermos passar por essas provas, a gente vem com digamos assim, um armazenamento de energia. Da mesma forma que o mergulhador vai com os tanques com oxigênio, ele tem um relógio ali que lhe mostra quanto tempo de oxigênio ele tem, ele sabe quando esse oxigênio está terminando para voltar à superfície, né, para não ficar sem oxigênio. Da mesma forma, nós temos mais ou menos na nossa planificação um tempo. 80 anos, 90, 95, 100, 70, cada um de nós tem o nosso oxigênio ali, que é a nossa capacidade, né, de fluido, de vida, né, que nós temos para alimentarmos o nosso corpo enquanto nós estivermos aqui. Quando nós vamos antes do tempo, isso acontece muito mais do que a gente imagina, porque a grande maioria de nós somos suicidas inconscientes, vamos antes do tempo porque não cuidamos da matéria, nós não cuidamos da alimentação, não cuidamos do pensamento, não cuidamos da nossa reforma íntima, então nós acabamos desencarnando antes de terminar esse fluido astral, esse fluido que existe conosco, para nos mantermos até a idade que nós nos comprometemos a ir embora. Então, quando nós desencarnamos ainda com esses fluidos ligados no nosso cordão, nós temos um cordão de prata que nos liga quando nós saímos do nosso corpo, esse cordão de prata nos liga ao nosso corpo. E esse cordão é que mantém esses fluidos entre o nosso perispírito e o nosso corpo. Quando nós desencarnamos com esses fluidos ainda nesse cordão, nós somos alvos dos nossos irmãozinhos menos esclarecidos que vêm se alimentar desses fluidos. Nós somos alvos daqueles espíritos que buscam nesses fluidos matéria de troca. Infelizmente, é um sofrimento que o nosso espírito padece pela nossa inconsequência de termos desencarnado antes da hora desejada. E no caso do suicídio, pior ainda, porque nós arcamos ainda com o livre-arbítrio. Porque, embora seja um suicídio, o inconsciente, nós desencarnarmos antes do tempo por descuido que nós tivemos para com o nosso corpo, por sermos ignorantes, nós ainda temos uma desculpa ali pela nossa ignorância. No caso do suicídio consciente, que é aquele com a vontade, o desejo de morrer, esse suicídio pode ser rápido, através do envenenamento, de uma bala, de se jogar na frente de um trem, ou de um metrô, ou de um carro. Pode ser também mental, aqueles espíritos que colocam na mente: eu vou morrer, eu vou ficar doente, eu vou morrer, e coordenam as suas células do seu corpo até que elas adoecem e realmente ele desencarna pelo comando mental, que também é um suicídio, por livre e espontânea vontade, pelo livre-arbítrio. Então, quando acontece pelo livre-arbítrio, esse perispírito fica mais ligado a esse corpo, sente mais a vampirização nesse corpo, e como afins atraem afins, vai se ligar a outros suicidas que estão passando pela mesma situação
Então ele acaba passando por uma região extremamente difícil, extremamente dolorosa, que é o Vale dos Suicidas. Por isso que o desencarne do suicida é um desencarne tão difícil, tão sofrido. Nós vamos ver isso no livro Memórias de um Suicida. É um livro que vale a pena ser lido, que nos traz muito esclarecimento. Vamos então, na segunda parte deste capítulo, continuar estudando aqui com o André sobre a vida do Júlio, sobre a vida desses nossos personagens.